Continuamos então a leitura do livro Guerra no Além, que trata da interação entre os dois planos da vida durante conflitos, especialmente a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Esse livro foi coordenado por Abel Glasser e orientado pelo espírito de Caibar Schüttels e seus emissários da colônia Alvorada Nova. Nona leitura. Seguindo com o relato de Shin sobre as motivações da Primeira Guerra Mundial. As atividades das fortificações rivais do Umbral tiveram cenários diversos. Enquanto a francesa agia junto a Poincaré, na Rússia, a Alemanha atuava sob dirigentes dos governos alemão e austríaco. Não havia mais possibilidade de recomposição. O plano superior não interferiu. Se quisesse, nenhum conflito armado teria ocorrido, já que o progresso da humanidade também se dá pela dor, pelo sofrimento coletivo. A guerra é uma das situações que proporcionam esse amadurecimento dolorido aos seres humanos. Em meados de 1914, o conflito mundial estava tendo início. Ambas as fortificações comemoraram. A francesa acreditava na recuperação da região perdida, Alsácia-Lorena. A Alemanha, na manutenção do território e ainda na conquista de mais alguns. Seria muito importante que todo o plano material tivesse conhecimento dessa grande influenciação que sofrem todos os dias por parte dos espíritos inferiores, argumentei convicto. E terá, no tempo certo. Durante o desenvolvimento da guerra, as entidades interferiram também diretamente? Não só de maneira direta, mas sobretudo organizada, continuou o anfitrião. Vivendo em completo desatino, muitos sem o esclarecimento necessário da sua condição de desencarnados, esses espíritos inferiores queriam, a qualquer custo, participar da vida dos encarnados, como se ainda vivessem na materialidade. Para isso, promoviam manobras e tramas que pudessem desestabilizar a paz mundial. Quanto mais confusos e intranquilos estivessem os homens, maior acesso a eles teriam as criaturas umbralinas. Dentro das fortificações, a movimentação era intensa. Seus coordenadores formavam batalhões de ataque e defesa. Os primeiros, dedicados a ataques, os franceses deram o nome de chacais, e aos segundos, dedicados à defesa dos vigilantes. Os alemães adotaram estratégias diferentes e criaram 5 equipes de atividade. Os manobristas, os estrategistas, os invasores, os ativistas e, por fim, os ocupantes. As divisões da fortificação Pátria e Força tinham dupla finalidade. Os chacais receberam a função de estar em todas as frentes de ataque à Alemanha, onde quer que na materialidade elas se formassem. Estariam atuando na influenciação dos soldados inimigos através de processos obsessivos que serviriam para prejudicar-lhes a disciplina e a vontade de guerrear. Além disso, buscariam envolver os dirigentes franceses para que não retrocedessem em suas posturas de declaração da guerra. Os viajantes, por sua vez, atuariam dentro dos territórios alemão e austríaco, fundamentalmente envolvendo os soldados, fomentando-lhes o desejo pela deserção ou induzindo-os à traição para obter dados dos planos inimigos. Todas as unidades umbralinas apreciam designações sugestivas, contendo termos como honra, patriotismo, força, poderio, integridade, enfim, aqueles que lhes possa servir de bandeira para aliciar outras entidades a integrar seus exércitos. Logicamente, com a manipulação dessas palavras, seus dirigentes trabalharam como encarnados, razão pela qual continuam tendo os mesmos pensamentos no plano espiritual. Faço eu aqui uma parte, meus amigos. E hoje em dia, não estamos ouvindo essas mesmas palavras nos discursos, nos brados de populações de várias partes do mundo? Não estariam elas também sendo manipuladas? E nós mesmos? E nós? Como estamos encarando essas situações? Estamos pensando por nós mesmos ou seguindo a manada da espiritualidade inferior?
Precisamos estar atentos. Para isso servem esses livros, para nos alertarem aos riscos que todos corremos. Mas vamos continuar a leitura. Um dia, por certo, já haviam fomentado guerras à custa de uma honra ou de um patriotismo que, em verdade, não deveriam servir para isso. Essa é a causa dos nomes desses postos no umbral: pátria e força e integridade nacional. As divisões da fortificação e integridade nacional possuem objetivos distintos. Os manobristas tinham a finalidade de invadir os locais onde os soldados franceses estavam e obsediá-los, até que eles desistissem da luta ou ficassem contra o seu governo, numa atitude próxima àquela dos vigilantes. Os estrategistas visavam o programa de espionagem, colocando-se em posição de extrair dados dos governos inimigos para transmitir aos seus aliados. Os invasores atuavam no campo de luta e tornavam mais sangrentas as batalhas, através dos maus conselhos que davam, além de recolherem os espíritos que desencarnavam, aprisionando-os, levando-os à fortificação umbralina. Obviamente, a sua força só era possível quando os desencarnados não estavam protegidos por equipes socorristas das colônias espirituais protetoras, concluo eu. Os ativistas agiam no campo político dos dois países. Algumas equipes buscavam influenciar governantes franceses para levá-los a cometer atos suicidas ou disparatados. Outros estavam ao lado dos governantes alemães, incentivando-os sem cessar a continuidade da guerra. Por fim, os ocupantes influíam em linha estreita de ação com os invasores, mas eram aqueles que permaneciam nos territórios ocupados para manter no campo de vibração espiritual a predominância dos batalhões germânicos. Assim, após a conquista, restava pouco espaço aos integrantes da fortificação Pátria e Força para insuflar a resistência dos habitantes dos locais dominados. A estratégia alemã era mais organizada, porém, a força dos chacais franceses era maior, em face da sua invulgar astúcia. As organizações do plano espiritual inferior não guardam muita distância daquelas que são criadas na materialidade. Quando cada uma das fortificações identificou a ação da outra, a primeira grande guerra estava em andamento. Trataram então de intensificar as atividades na crosta. Os integrantes do grupo Pátria e Força fixaram seu ponto de atuação na Lorena e auxiliaram na criação da famosa linha Maginot. Enquanto isso, os membros do posto Integridade Nacional concentraram esforços na Revolução Russa e acabaram conseguindo afastar esse imenso país do conflito, beneficiando-se. A estratégia das entidades ligadas à Alemanha foi muito inteligente, o que prova serem extremamente astutos alguns desencarnados inferiores, além das entidades que atuavam internamente na nação russa. Haviam inúmeros membros do batalhão dos ativistas na cúpula da Revolução de 1917. O que ambas as fortificações não contavam era com a entrada dos Estados Unidos na guerra. A paz assinada com os russos fortaleceu os alemães, mas os americanos auxiliaram os franceses. Durante os conflitos, equipes socorristas de Alvorada Nova, através de seus postos 5 e 6, bem como grupos de trabalho dos postos 7, 8, 9 e 10, de duas outras colônias, juntaram-se e formaram um forte conjunto de resgate, o que irritou muito os dirigentes de ambas as fortificações. Ao longo da batalha, quando essas equipes de resgate dos postos atuavam, retirando do local alguns desencarnados que eram encaminhados a tratamento, a entidades inferiores das suas fortificações chegaram a estabelecer contato, mas em vão, porque continuavam inimigas e não se entendiam. Muitos desencarnados, residentes em zonas umbralinas e integrantes de outras comunidades, atuavam na imensa guerra no plano material, cada um optando por um lado ou invadindo países que estavam fora do conflito, aproveitando-se da desestabilização global que imperava.
Logicamente, o avanço dessas forças do mal era mínimo em face ao controle permanente mantido pelas várias colunas espirituais ao redor da crosta. Entretanto, a espiritualidade superior continuou afastada para que a humanidade, por livre-arbítrio, ditasse seus próprios passos e sentisse as consequências. Já em 1918, houve várias reuniões do alto comando alemão, no plano físico, e em torno do imperador Guilherme reuniram-se todas as entidades do grupo dos estrategistas, na verdade, onde estava a maioria dos líderes da fortificação, integridade nacional. Esses encontros geravam imagens impressionantes, pois havia a atuação dos dois planos da vida através de uma simbiose soturna. Desencarnados discutiam entre si e, através do mecanismo da obsessão e da subjugação, chegavam a conversar com encarnados. Esses, por sua vez, tratavam do tema da guerra com seus pares e também com estrategistas do plano invisível, sem nem mesmo o perceberem. Houve, então, ao longo de uma das reuniões, um rompimento ocorrido no grupo Integridade Nacional, pois alguns, os menos inteligentes e os mais rudes, desejavam prosseguir com a batalha até o final. O mero prazer dos combates já lhes saciava a curta visão que possuíam. Outros, mais esclarecidos, queriam colocar um fim na contenda, pois perceberam que os alemães do plano físico não poderiam vencê-la. Com essa separação, o movimento enfraqueceu e os vigilantes penetravam no recinto dos encontros. A partir daí, tantas foram as disputas no campo espiritual que muitos encarnados sucumbiram às pressões e abandonaram o imperador. Caiu a monarquia. Assinou-se o armistício. O grupo Integridade Nacional estava rompido e os integrantes do Pátria e Força saíram fortalecidos. Cessada a batalha no campo material, a fortificação vencedora invadiu a derrotada, já que as entidades mais truculentas, que queriam prosseguir na guerra, tinham abandonado o posto, refugiando-se em outra região, mais escura e densa. Vitorioso, o grupo passou a estudar um meio de invadir também os postos de socorro, que auxiliavam no conflito em nome da paz. Não queriam mais a interferência das equipes socorristas e não desejavam influências positivas nas decisões dos governantes encarnados. O conflito mundial deixara multidões de desencarnados vagando pela crosta e por zonas umbralinas. Muitos se viram recolhidos das cidades espirituais e seus postos. Outros, porém, sem mérito para isso, foram aliciados pelas diversas fortificações umbralinas, em especial pelo grupo Pátria e Força. Cerca de 10 milhões de pessoas haviam desencarnado em curto espaço de tempo, e um contingente de degenerados de toda a ordem invadiu abruptamente o plano espiritual. Mais uma prova a ser enfrentada pelos dois planos da vida. Pelos encarnados que permitiam a eclosão da guerra e iriam suportar a influência dessas várias entidades errantes, e pelos desencarnados que não tinham mérito para ir a colônias, terminando por vagar e sofrer. As conferências de paz foram povoadas de entidades ligadas aos vários movimentos regidos pelas zonas umbralinas. O Pátria e Força enviou também os seus representantes. Terminada a Primeira Guerra Mundial, reuniram-se em conferências de paz em Paris os representantes das nações aliadas vitoriosas, a fim de restabelecer a paz, de 18 de janeiro de 1919 até 10 de agosto de 1920. O trabalho foi preparado por 52 comitês de peritos que submeteram suas decisões ao Conselho dos 10 e depois ao Conselho dos 4, Woodrow Wilson, nos Estados Unidos, Lloyd George, da Grã-Bretanha, Georges Clemenceau, da França, Vittorio Orlando, da Itália. Este se reuniu de 25 de março a 6 de maio de 1919. Em 18 de janeiro de 1919, abriu-se oficialmente em Paris a Conferência de Paz. Nessa data, estava na cidade uma multidão de espíritos inferiores, rondando com insistência os diplomatas. As colônias espirituais também enviaram seus emissários para equilibrar as forças de assédio. O trabalho que tinham pela frente era imenso.
Na realidade, havia necessidade de refazer a Carta da Europa e estabelecer as condições de vida para os novos estados saídos de suas próprias ruínas. Precisavam repartir o importante império colonial existente e socorrer, se possível, os escombros que haviam se transformado algumas das mais ricas regiões da Europa. Enfim, imprescindível restabelecer as condições normais para a produção e o comércio, sacudidos por mais de 4 anos de guerra. Mas, sobretudo, segundo as promessas da conferência, deveriam instaurar a verdadeira paz, a paz perpétua, com a qual os combatentes e o povo haviam sonhado durante a tormenta, e na falta da qual parecia inútil o sacrifício de tantas vidas, jovens e de tantos bens. Pensava ser algo possível, já que as relações entre as nações vinham reguladas com base na justiça e não na força. O posto Pátria e Força destacou seus melhores representantes para assessorar os diplomatas que lhes eram acessíveis. Novamente estiveram presentes ao longo do encontro internacional os processos obsessivos. O programa para essa paz foi formulado por Wilson e seus 14 pontos expostos ao Congresso americano em 18 de janeiro de 1918 e nas mensagens sucessivas. Ele se resumia aos seguintes princípios essenciais: respeito aos tratados, autodeterminação dos povos, desarmamento, criação da Liga das Nações. Foi feito levando em consideração a visão americana da situação da Europa, razão pela qual não se adaptava com perfeição aos interesses das nações diretamente envolvidas na guerra. Outro aspecto que facilitou a influência das fortificações umbralinas que apoiavam a França foi o fato de que as condições de paz deviam ser estabelecidas pelos vencedores. Era, pois, quase impossível evitar que os franceses, depois da vitória, deixassem de impor aos derrotados cláusulas humilhantes e vantagens exageradas. Assim, as entidades das zonas escurecidas, associadas ao espírito reinante entre muitos franceses, conseguiram larga aceitação de suas ideias, motivo pelo qual a pressão voltada aos derrotados foi imensa. O posto Integridade Nacional tinha sido invadido pelos inimigos, restando-lhe apenas escombros. Muitos dos seus integrantes fugiram para a crosta terrestre e outros criaram outra fortificação, a qual, com insistência e orgulho, deram novamente o mesmo nome. Estavam enfraquecidos, porém ainda agiam. Quando os alemães buscaram o apoio do presidente americano para que o seu plano de paz fosse aceito, os 14 pontos de Wilson, emissários do novo Integridade Nacional estavam em vigília, junto aos dirigentes do governo dos Estados Unidos, para que a proposta se tornasse visível. Se isso fosse atingido, livrar-se-iam da pressão francesa, sequiosa por importar-lhes uma humilhante derrota diplomática. O Conselho de Guerra recebeu a proposta de paz, examinando as condições do armistício e a aceitação dos 14 pontos. As pressões foram imensas entre os europeus e americanos, e o acordo terminou ratificado, salvo no tocante a 2 pontos, a liberdade dos mares e as indenizações de guerra. Com base nas decisões do Conselho Supremo, fixadas em 4 de novembro de 1918, Wilson, no dia seguinte, comunicou ao governo alemão a aceitação pelos aliados de seus pontos, com as duas exceções. Foi em seguida a esse empenho político da parte dos aliados em fazer a paz, segundo os 14 pontos americanos, que a Alemanha subscreveu o armistício no dia 11 de novembro, equivalente a uma capitulação mascarada. Meus amigos, o que a gente vê depois de passado tudo isso? Que os motivos para essa guerra foram fúteis e não valeram o preço, o custo de tantas vidas, de tanta destruição, de tanto atraso. Ninguém ganha com a guerra. Ou melhor, somente a treva ganha com a guerra. Por que vamos dar tanta força à treva, meu Deus? Que nos sirva de lição todos esses ensinamentos. Deixo aqui meu e-mail para que possamos
trocar ideias, lembrando sempre que o melhor caminho é mesmo o local próprio para comentários aqui no YouTube, porque dessa forma todos podem partilhar. Um abraço a todos e até o nosso próximo capítulo.